Sinais de que Deus já está te guiando e você tem ignorado. Você já parou para pensar que talvez o silêncio de Deus seja, na verdade, um grito de direção? E se a ausência de paz que você sente em certos lugares, relações ou projetos for justamente o Espírito Santo tentando te mover para outro lugar? Muitas vezes, não é que Deus não esteja falando. É que você não está ouvindo ou está ignorando. Esse vídeo é um chamado, um convite à percepção espiritual. Aqui vamos expor com profundidade 15 sinais bíblicos e espirituais que revelam que Deus já está te guiando, mesmo quando você acha que está perdido. São manifestações sutis, desconfortos que parecem banais, convites que não fazem sentido, interrupções inesperadas e até mesmo cansaços internos. Todos sinais que, se ignorados, podem te manter paralisado em uma rota que Deus já tentou te tirar há muito tempo. A palavra de Deus está cheia de exemplos de homens e mulheres que precisaram romper com sua lógica para obedecer à direção do alto. Abraão saiu da terra dele sem saber para onde ia. Pedro lançou a rede quando não fazia sentido. Jonas fugiu da direção e acabou no ventre do peixe. Gideão teve que obedecer com medo. Moisés foi chamado apesar de sua gagueira. E você? Vai esperar tudo desmoronar para perceber que os sinais já estavam diante de você? Talvez hoje você esteja em um relacionamento que não faz mais sentido, em um trabalho que suga sua alma, em um ambiente onde tudo parece certo, mas o seu espírito está inquieto. Você tenta forçar, empurrar, insistir, mas nada flui. E tudo isso pode ser um grito do céu. Eu já estou te guiando. Por que você ainda resiste? Cada um dos capítulos desse vídeo é mais do que conteúdo, é confrontação. Cada sinal que será revelado é um espelho que te faz encarar a realidade espiritual de onde você está e para onde Deus quer te levar. Você vai entender por que portas estão se fechando. Vai enxergar o propósito oculto por trás de certos desconfortos. Vai reconhecer a voz de Deus falando por caminhos inesperados. E vai perceber que muitas das confusões que você chama de dúvidas são, na verdade, decisões que você está adiando por medo de obedecer. Este não é um vídeo para te entreter. É um vídeo para te alinhar com o céu. É para quem está cansado de andar em círculos. Para quem sente que algo maior está prestes a acontecer, mas ainda não sabe como responder. Para quem precisa de clareza, mas principalmente de coragem para seguir. Se você está aqui, não é por acaso. Essa palavra é para você. O Espírito Santo está te chamando de volta à sensibilidade. E tudo começa com a decisão de parar de ignorar os sinais. Você não está sozinho. Deus está te guiando. Você só precisa ouvir e obedecer. Se esse conteúdo tocar o seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa dessa direção. Porque quando Deus fala, Ele não fala só com você. Ele também usa você para alcançar outros. Capítulo 1. A voz que contraria a sua lógica. Você já percebeu como Deus, muitas vezes, nos leva por caminhos que desafiam completamente a nossa lógica? Não é raro que Ele nos conduza a decisões que, aos olhos humanos, parecem loucura. Mas o que é loucura para o homem, muitas vezes é sabedoria pura para Deus. Em Provérbios 3, 5, 6, está o alerta que poucos levam a sério. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Essa é a primeira ferida na lógica humana. Deus não quer que você se apoie no que faz sentido, mas sim que confie em quem Ele é. E isso machuca o ego, destrói o orgulho e confronta a alma. Você ora pedindo direção, mas no fundo quer apenas confirmação daquilo que já decidiu. Quer que Deus assine embaixo de algo que você construiu sozinho. Mas então a resposta vem, e ela não te agrada. Ela confronta, ela pede renúncia. Ela fere aquilo que você mais queria preservar, o controle. Foi exatamente assim com Pedro, em Lucas 5. Ele havia passado a noite inteira tentando pescar e não pegou nada. Um pescador experiente, conhecedor das águas e dos horários. Mas Jesus aparece e diz:
Volta e lança as redes. Pedro poderia ter argumentado com lógica. Poderia ter dito que aquele não era o momento certo. Mas ele respondeu: Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas, sobre a tua palavra, lançarei as redes. E o milagre veio. Perceba, Pedro não obedeceu porque fazia sentido. Ele obedeceu porque reconheceu a autoridade da voz. Isso é fé. A voz que contraria sua lógica é muitas vezes o próprio Jesus te convidando a sair do controle e entrar no sobrenatural. E sabe por que isso é tão difícil? Porque obediência verdadeira exige entrega. E entrega, por sua vez, exige que você abandone o raciocínio humano como sua principal bússola. Quantas vezes você sentiu algo no espírito te guiando para longe do que era lógico, mas preferiu ignorar? Quantas portas Deus fechou porque você insistiu em decidir baseado em planilhas, conselhos humanos, status e aparência? Isaías 55, 8, 9 nos diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Seus projetos podem estar alinhados com suas metas, mas desalinhados com o céu. Você pode estar avançando rápido, mas na direção contrária da vontade de Deus. E o sinal de que Deus está te guiando pode ser justamente esse incômodo, essa ruptura, essa quebra de raciocínio. Porque Ele não te chamou para viver por lógica, mas por fé. Olhe para Abraão. Deus o chama para sair da terra dele, da casa do pai, rumo a um lugar que ele ainda não mostrou. Gênesis 12, 1, 4 relata que Abraão simplesmente obedeceu, sem mapa, sem garantias, sem lógica, mas com promessa. Se você quer viver o sobrenatural, precisa se preparar para ser confrontado. Porque os caminhos de Deus não são previsíveis, e as respostas dele muitas vezes não agradam o seu plano, mas salvam o seu propósito. Talvez Deus já tenha falado. Talvez você já saiba o que precisa deixar, mas está esperando que ele repita ou que ele suavize a ordem. Mas ele não vai suavizar o que é libertador, porque o que está em jogo não é sua conveniência, é sua obediência. Você pode até ouvir conselhos, estudar possibilidades, organizar estratégias, mas se a voz do Espírito Santo está te confrontando, a lógica precisa ceder lugar à rendição, porque ele não vai te conduzir pelo caminho mais rápido, mas pelo caminho certo. E toda vez que você escolhe obedecer, mesmo sem entender, você destrava milagres que a lógica jamais poderia alcançar. Capítulo 2. Quando a zona de conforto começa a pesar. Você já teve a sensação de estar no lugar certo, mas com a alma errada? Como se tudo ao seu redor dissesse que você deveria estar feliz, mas dentro de você houvesse uma inquietação constante, um peso sem explicação? Esse pode ser um dos sinais mais negligenciados de que Deus já começou a guiar seus passos. Porque o Espírito Santo tem uma forma muito sutil e poderosa de nos mover. Ele começa permitindo que a zona de conforto deixe de ser confortável. No livro de Êxodo, capítulo 1, o povo de Israel estava no Egito, prosperando. Sim, estavam em terra estranha, mas usufruíam da estrutura que José havia construído anos antes. Por um tempo, aquilo foi proteção. Por um tempo, aquele ambiente parecia bênção. Mas chega um momento em que o local de provisão se torna lugar de prisão. Quando o novo faraó se levanta, a opressão começa, e o que era seguro se transforma em peso. Deus permitiu que o Egito se tornasse insuportável, porque o tempo da estada havia terminado. O lugar onde antes havia pão, agora era lugar de lágrima. O conforto virou prisão porque a promessa não era ali. E o que parecia castigo era, na verdade, direção. Na sua vida, pode estar acontecendo exatamente a mesma coisa. Você está em um emprego que já não te preenche mais. Em uma rotina que parece perfeita aos olhos de todos, mas que te consome silenciosamente. Em um relacionamento que não é tóxico, mas que te impede de crescer espiritualmente. Você não vê nada de errado, mas também não sente mais nada certo. Esse peso, essa inquietação, essa sensação de que algo está errado mesmo quando tudo parece certo,
pode ser o céu tentando te acordar. Pode ser Deus dizendo: já está na hora de sair do lugar onde você se acomodou. Em Deuteronômio 32:11, Deus é comparado a uma águia que agita o ninho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre elas. A águia empurra os filhotes para fora do ninho quando chega a hora de aprender a voar. Ela não espera que o filhote tenha coragem. Ela cria a necessidade. Ela tira o conforto. E só então ele descobre que pode voar. Assim também faz o Espírito Santo. Ele começa a mexer nos seus apoios. Remove prazeres antigos. Permite que algo antes doce fique amargo. Permite que a satisfação que você encontrava em certas coisas seja substituída por um vazio inexplicável. E aí, você ora pedindo restauração. Mas talvez Deus não queira restaurar esse ambiente. Talvez Ele queira te tirar dele. Você está pedindo para Deus consertar algo que Ele já está tentando encerrar. Está implorando por conforto em um lugar onde Deus já retirou a unção de permanência. Se a zona de conforto começou a pesar, pare de lutar por ela. Deus não chama pessoas para lugares eternos onde não há mais crescimento. O que antes era plano de Deus pode ter se tornado apenas plano seu. E Ele tem zelo suficiente para desconstruir aquilo que você insiste em manter de pé. Jonas fugiu da direção e foi para o porão de um navio. Ali, tentou dormir, fechou os olhos para a realidade, mas o mar não colaborou. Deus enviou a tempestade, e o conforto que Jonas tentou fabricar se desfez diante do mover de Deus. Às vezes o que você chama de ataque é Deus desmanchando seus planos, não para te punir, mas para te libertar da anestesia. Deus está te chamando para o novo, mas você ainda está preso ao confortável. E o conforto pode se tornar o maior inimigo do seu propósito. Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse versículo não fala apenas de pecado, fala de mentalidade, fala de acomodação, fala de romper com estruturas internas que nos mantêm em padrões velhos, só porque são familiares. Deus está desconstruindo sua zona de conforto, e Ele faz isso quando quer te levar a um novo nível. Não espere que tudo desmorone para perceber. Se o conforto começou a pesar, esse é o sinal. Chegou a hora de sair do ninho. Capítulo 3. A ausência de paz não é sempre um ataque. Muitas vezes, interpretamos a falta de paz como um sinal automático de ataque espiritual. E sim, existem momentos em que o inferno se levanta contra você, e a inquietação interior é uma batalha do inimigo tentando roubar sua estabilidade. Mas e quando essa ausência de paz não é um ataque? E quando o que está incomodando a sua alma é o próprio Espírito Santo dizendo: esse caminho não é mais seu? A Bíblia nos mostra claramente que nem sempre o desconforto vem do inimigo. Em Atos 16:6 e 7, o apóstolo Paulo e seus companheiros estavam pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus, com as melhores intenções. Mas o texto diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Eles queriam fazer o certo, mas o Espírito Santo não deixou. Eles planejaram uma rota boa, legítima, e mesmo assim o céu interveio. Não houve guerra externa, não houve perseguição. Houve uma trava interna, uma ausência de paz. E esse desconforto não foi obra do inimigo, foi o dedo de Deus. Quantas vezes você já sentiu essa inquietação no espírito e logo pensou: isso é seta do inimigo? Quantas vezes repreendeu algo que na verdade era a voz de Deus tentando te impedir de seguir em uma direção errada? Nem toda ausência de paz é para ser combatida. Algumas são para ser discernidas. A falta de paz pode ser o sistema de alerta do céu dizendo: pare, ouça, recue. Você sente isso quando está prestes a entrar em um relacionamento que parece certo, mas algo dentro de você grita: não é aqui. Sente quando vai assinar um contrato, mudar de cidade, se envolver com uma proposta.
E tudo faz sentido racionalmente, mas espiritualmente algo trava. Esse travamento interior é uma linguagem do espírito. Não é ansiedade, não é medo, é direção. A ausência de paz pode ser o espírito dizendo: você orou pedindo para que eu fechasse as portas erradas, pois agora eu estou fechando. E aqui está o problema. Queremos que Deus responda a orações com sinais visíveis, quando muitas vezes Ele responde com sensações interiores. Esperamos um anjo. Deus envia um desconforto. Queremos um sonho revelador. Deus nos dá apenas um silêncio que pesa. E por não reconhecermos essa linguagem, ignoramos a direção. Isaías 30:21 diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Esse versículo mostra que a direção de Deus muitas vezes vem de forma discreta, quase sussurrada. E para ouvir essa voz, precisamos estar sensíveis o suficiente para reconhecer quando a paz se retira. Sim, porque quando estamos fora do lugar da vontade de Deus, até as coisas boas se tornam pesadas. Até as bênçãos se transformam em fardos, porque a graça se retira e o espírito se cala. Quando Saul desobedeceu, a paz foi embora. Quando Sansão flertou com o que não devia, a paz foi retirada. Quando Jonas fugiu da missão, o mar inteiro se revoltou. E você? Está insistindo em permanecer onde a paz já foi retirada? Você pode estar em uma relação onde tudo parece estável, mas você não tem descanso interior. Pode estar num cargo ou ministério onde todos te aplaudem, mas o seu espírito está pesado. E você tenta justificar com lógica, com argumentos, com religiosidade. Mas a ausência de paz é a linguagem do espírito dizendo: esse lugar não é mais para você. Filipenses 4:7 nos lembra que a paz de Deus excede todo o entendimento. Ela não precisa de explicação. Ela governa, mesmo quando tudo parece ilógico. E se essa paz se ausenta, é sinal de que algo precisa ser revisto. Talvez você esteja chamando de provação o que é na verdade teimosia. Talvez o que você chama de ataque é apenas o Espírito Santo tentando te dizer: você já devia ter mudado de rota. E enquanto você não ouve, o desconforto cresce, porque Deus ama demais você para permitir que permaneça em caminhos que não foram preparados para seu destino. A ausência de paz não é sempre um ataque. Às vezes, é uma oportunidade de ouvir mais atentamente. É o céu querendo abrir seus ouvidos internos. É o Espírito dizendo: volte, ajuste, pare, ouça. Não insista onde Deus já não confirma. Não lute pelo que o céu já retirou. Aprenda a discernir quando o desconforto não é resistência do inimigo, mas direção divina. A ausência de paz é muitas vezes o sinal mais claro de que você está ignorando a rota de Deus. E quanto mais você ignora, mais pesado tudo se torna. Capítulo 4. Deus está falando pelas pessoas que você menos espera. Você está esperando que Deus fale de novo, mas está prestando atenção apenas nas vozes que você considera espirituais. Está esperando que Ele use um profeta conhecido, uma pregação poderosa, uma música que te faça chorar. Mas e se Ele já estiver falando, só que por bocas que você não esperava? E se Deus estiver tentando te alcançar através de pessoas comuns, desconhecidas, desacreditadas por você? Esse é um dos sinais mais sutis e mais ignorados da condução divina. Em Números 22, Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Sim, uma jumenta, porque quando o coração se fecha para ouvir, Deus abre a boca até daquilo que não tem voz. Balaão era um profeta, mas naquele momento estava cego, tão cego pelo próprio desejo de seguir seu caminho, que nem percebeu o anjo à sua frente, tentando impedir sua morte. Então, Deus usou o improvável para interromper o curso autodestrutivo que ele havia assumido. Agora pense, quantas vezes você tem ignorado a voz de Deus só porque ela não veio da fonte que você considerava confiável? Quantas vezes alguém com menos espiritualidade, menos conhecimento bíblico, menos expressão ministerial,
falou algo que te incomodou profundamente e você rejeitou porque pensou: essa pessoa não tem autoridade para me corrigir. Mas talvez justamente por isso ela foi escolhida para ser instrumento. Jesus apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús em Lucas 24, mas eles não o reconheceram. Conversaram com ele, ouviram dele as Escrituras, caminharam lado a lado, mas só o reconheceram depois. Por quê? Porque ele veio disfarçado de alguém comum. Porque Deus, muitas vezes, se esconde na normalidade para testar a sensibilidade do nosso espírito. O problema é que criamos uma expectativa de como Deus deve se manifestar. Esperamos o extraordinário, mas Deus escolhe o ordinário. Esperamos o espiritualizado, mas Ele fala com quem está disponível, não com quem parece mais capacitado. Já aconteceu de alguém te dar um conselho e, na hora, você até achou estranho, mas depois aquilo não saiu da sua cabeça? Talvez um amigo fora da igreja, uma criança, um colega que nem sabe da sua vida espiritual, mas aquela palavra tão simples ficou ecoando por dias. Isso não é acaso, isso é Deus. Deus usou Ciro, um rei pagão, para restaurar Jerusalém. Usou uma serva anônima para alertar Naamã sobre o profeta Eliseu. Usou o copeiro do rei para relembrar Faraó sobre José. E ele continua usando vozes improváveis para revelar direções espirituais. Em João 4, a mulher samaritana, considerada impura pelos judeus, foi a primeira missionária da cidade de Sicar. Depois de conversar com Jesus no poço, ela saiu dizendo: "Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito." E uma cidade inteira creu. Uma mulher rejeitada, desacreditada. Foi a voz de Deus para um povo. Se você estiver esperando que Deus fale apenas por meios convencionais, você vai perder a mensagem. Ele pode usar aquele funcionário que você não gosta, aquela pessoa que pensa diferente de você, um estranho no ônibus, uma frase solta na televisão, um comentário que parece sem sentido, mas que te perfura por dentro. Discernimento espiritual não é saber reconhecer quem está certo ou errado. É saber reconhecer quando o céu está usando a terra para te conduzir. É estar sensível à voz de Deus, mesmo quando ela vem de onde você não esperava. Talvez você esteja ignorando os sinais porque está esperando que eles venham em formato de culto. Mas Deus não cabe em moldes. Ele fala com quem quer, do jeito que quiser, na hora que decidir. E se você não estiver atento, vai continuar pedindo direção enquanto ela já está sendo repetida ao seu redor, só que por bocas improváveis. 1 Samuel 3, 8, 10 diz que o jovem Samuel não reconhecia a voz de Deus. Ele pensava que era Eli, o sacerdote. Precisou ouvir várias vezes até entender. Hoje talvez você esteja fazendo o oposto. Está esperando a voz de um Eli, enquanto Deus já está falando diretamente com você, usando vozes que você não está disposto a escutar. Você pediu sinais. Você orou por resposta. E Deus está falando. Mas será que sua soberba está calando sua sensibilidade? Quem tem ouvidos espirituais, ouve até o que não foi dito. Quem tem o coração humilde, discerne Deus até na boca de um estranho. E quem está pronto para obedecer, não escolhe o canal, obedece à mensagem. Capítulo 5. Portas abertas, que não vêm de Deus. Nem toda porta aberta é uma bênção. Nem toda oportunidade que surge no seu caminho é sinal verde do céu. Esse é um dos erros mais perigosos que muitos cometem: confundir possibilidade com permissão. Assumir que, só porque algo se abriu, Deus quer que você entre. Mas a Bíblia é clara. Há caminhos que parecem direitos aos olhos do homem, mas cujo fim é a morte. Provérbios 14, 12. Quantas vezes você já se empolgou com uma proposta que parecia perfeita? Era tudo o que você orava, tudo o que você queria, tudo o que esperava. A porta se abriu com facilidade, tudo conspirava a favor. Mas ao entrar, você começou a sentir o ambiente mudar. A paz foi embora. O coração ficou apertado. As coisas começaram a desandar. E lá no fundo, você sabia, essa porta estava aberta. Mas não foi Deus quem girou a maçaneta. Em Mateus 4,
O diabo oferece a Jesus todos os reinos do mundo. Uma porta aberta. Uma proposta de autoridade, glória e poder. E não era mentira. Ele tinha o poder para oferecer aquilo. Mas a condição era uma só. Se prostrado, me adorares. Jesus recusou, porque ele sabia. Não é porque a oferta existe que ela vem de Deus. A porta estava aberta, mas levava ao engano. Hoje, há muitas portas que se abrem na sua vida. Propostas de relacionamentos, trabalhos, ministérios, alianças. Mas antes de entrar, você precisa se perguntar: o que está por trás dessa abertura? Será que essa porta está me empurrando para mais perto de Deus ou me distraindo da presença dele? Será que ela me oferece o que desejo, às custas do que eu creio? Nem toda bênção é presente. Algumas são armadilhas disfarçadas. E o inimigo sabe usar o que você ora para te atrair para o que ele preparou. No livro de Atos 16, 6 e 7, Paulo e Silas estavam dispostos a pregar na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Era uma boa ideia, uma intenção nobre, mas não era a vontade de Deus naquele momento. Se eles tivessem seguido pelo impulso de fazer o bem sem ouvir a direção, teriam entrado por uma porta aberta fora do tempo. Existem portas que se abrem para testar seu discernimento. Elas são atrativas, são lógicas, são desejáveis, mas não são alinhadas com o céu. E o Espírito Santo que habita em você sempre deixará uma impressão, sempre vai soprar um sinal, sempre vai ativar uma sensação que parece pequena, mas que é a voz suave dizendo: não é por aí. Se você não estiver atento, vai entrar por portas que exigirão mais do que você pode pagar. Vai assumir compromissos que esgotam sua alma. Vai se vincular a ambientes que drenam sua fé. E vai perceber, tarde demais, que a porta estava aberta, mas era um desvio. Apocalipse 3:7 declara que Jesus é aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, portas de Deus não exigem esforço humano para se manter abertas. Elas se sustentam porque Ele é o sustentador. Portas de Deus trazem paz, mesmo no meio da guerra. Trazem propósito, mesmo no meio da espera. E não cobram de você a sua integridade espiritual. O problema é que muitos hoje estão orando por portas, mas estão com pressa demais para esperar a chave certa. Estão tão carentes de resposta que aceitam qualquer proposta. Tão famintos por direção que confundem isca com oportunidade. Mas quando o céu está no controle, nem toda porta aberta é convite. Às vezes é teste. Antes de entrar, ore. Antes de aceitar, avalie. Antes de celebrar, discirna. Você pode estar a um passo de um lugar que parece perfeito, mas que vai te afastar de tudo o que Deus já estava construindo. Portas abertas não são sinal suficiente. Paz interna é. Confirmação espiritual é. Alinhamento com a palavra é. Se você precisar forçar, negociar princípios, suprimir convicções ou silenciar sua consciência, essa porta não é para você. Deus nunca vai abrir uma porta que te afaste da essência que Ele mesmo construiu em você. Se algo está te tornando menos sensível, menos fiel, menos obediente, isso não é avanço, é distração. E é melhor perder uma oportunidade do que perder o céu no processo. Capítulo 6. Repetição de ciclos como alerta divino. Você já sentiu que está preso num ciclo que se repete? Que por mais que o tempo passe, você volta para os mesmos erros, os mesmos relacionamentos quebrados, os mesmos sentimentos de frustração? Como se você tivesse andado em círculos e agora estivesse de volta exatamente ao ponto onde jurou que não voltaria mais? Há algo poderoso por trás da repetição. Na Bíblia, o deserto do povo de Israel ilustra isso de forma clara. O povo que saiu do Egito, liberto pelo braço forte de Deus, poderia ter entrado em Canaã em 11 dias. Mas por causa da dureza do coração, da desobediência e da falta de discernimento, eles giraram por 40 anos. 40 anos num ciclo. 40 anos vendo a mesma paisagem, os mesmos erros, os mesmos milagres ignorados. 40 anos de oportunidade desperdiçada. Deus não permitiu que eles avançassem porque não estavam prontos para a terra prometida. Eles queriam Canaã,
com mentalidade de escravos. Queriam herança sem transformação. E quando não se aprende com o erro se repete até ensinar. Muitos hoje estão exatamente assim, presos em ciclos de relacionamentos tóxicos, presos em ciclos emocionais, onde sempre voltam à ansiedade, ao medo, à culpa. Presos em repetições financeiras, onde sempre que começam a prosperar, algo acontece e os arrasta de volta. Ciclos que se renovam com nomes diferentes, mas com o mesmo efeito, travamento espiritual. Mas o ciclo muitas vezes não é castigo, é alerta. É Deus dizendo, você ainda não entendeu. É o céu gritando, esse caminho não leva para onde você pensa. É o Espírito tentando sacudir a sua percepção para que você pare de andar em círculos e comece a andar em direção. Em Deuteronômio 2:3, Deus diz, vocês já rodearam bastante esta montanha. Virem-se para o norte. Essa frase marca uma virada. O tempo de girar acabou. Agora é tempo de mudar a direção. Mas por que Deus esperou tanto tempo para dizer isso? Porque o povo precisou aprender que não se entra na terra prometida com o coração endurecido. Deus não nos leva para o próximo nível enquanto ignoramos o aprendizado necessário no atual. Se você se encontra em repetição, pare e reflita. Qual é a raiz disso? Que lição você tem se recusado a aprender? Qual padrão você tem permitido? Quem você tem insistido em manter por perto, mesmo sabendo que te trava? A repetição não é só consequência, é misericórdia. É a forma de Deus te dar novas chances, até você perceber que o problema não é o tempo. É a sua postura. Você pode ter mudado de emprego, de igreja, de cidade, mas se não mudar a mentalidade, o ciclo continua. Porque a mudança verdadeira não é externa, é interior. E ciclos não são quebrados com novas decisões apenas, são quebrados com novas convicções. Na Bíblia, Jonas é outro exemplo de ciclo. Fugiu do chamado de Deus, pegou o navio errado e acabou no ventre de um peixe. Ali no escuro, no lugar que parecia fim, ele percebeu que estava só repetindo a resistência. E naquele lugar, orou. E a partir dali, o ciclo se rompeu. Ele foi vomitado na praia, exatamente no lugar onde deveria estar. Repare, quando você se entrega ao processo de ouvir, o ciclo se torna ponte. Mas quando você insiste em ignorar, o ciclo se torna prisão. Hoje, Deus te faz uma pergunta séria. Quantas vezes mais você precisa repetir para entender? Quantas voltas mais você precisa dar para perceber que Ele já falou? Quantas portas precisam se fechar? Quantas relações precisam ruir? Quantos meses precisam passar? Para que você aceite que o problema não é o mundo, é a sua resposta. Deus está te guiando. Mas se você ignora os sinais, Ele permite que você rode até se cansar, até se esgotar. Até entender que a repetição que dói é a graça te puxando de volta. Ele não quer que você morra no deserto. Ele quer que você entre na promessa. Mas antes disso, Ele quer que o ciclo de cegueira seja quebrado. Hoje pode ser o fim dessa repetição. Se você ouvir, se você parar, se você olhar para dentro e encarar a verdade. Porque o ciclo mais difícil de quebrar não é o exterior. É o da mente que se recusa a obedecer. E a chave não está na força, está na rendição. Capítulo 7. Desalinhamento interno. Tem momentos em que por fora está tudo certo. Você está onde queria estar. Faz o que parecia certo. Está rodeado de pessoas que te aplaudem, envolvido em planos que você mesmo construiu. Mas por dentro, algo não encaixa. Existe um desalinhamento sutil, mas constante. Como se algo estivesse fora do lugar, mesmo que ninguém veja. Essa sensação tem nome. É o Espírito Santo, sinalizando que você está fora do compasso. É como uma bússola que tenta puxar você de volta à rota, mesmo quando a paisagem parece agradável. E é preciso coragem para reconhecer isso, porque nem sempre o erro está em algo pecaminoso ou visivelmente errado. Às vezes, o erro está em permanecer onde Deus já não está mais te conduzindo. Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
O desalinhamento começa na mente. É quando você tenta se convencer de que está tudo bem, mas a alma não concorda. Você força o sorriso, mas chora em silêncio. Você prega fé, mas se sente vazio. Você diz, está tudo sob controle, mas a ansiedade bate na porta toda noite. E esse conflito entre o que você mostra e o que você sente é um dos sinais mais gritantes de que Deus está tentando te guiar. Mas você tem ignorado. Porque Ele não fala apenas por palavras ou visões. Ele fala pelo estado da sua alma. Ele fala por meio desse incômodo invisível, que só você sente. Davi, o homem segundo o coração de Deus, entendeu isso. No Salmo 32, ele escreve: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Note, ele não tinha confessado nada, não tinha feito escândalo algum, mas por dentro ele estava envelhecendo. O desalinhamento entre o que ele vivia e o que o Espírito dizia estava destruindo suas forças. Muitos hoje estão assim, usando máscaras, fazendo o que esperam deles, cumprindo agendas, mas em desalinhamento profundo. E quanto mais tentam ignorar, mais perdem a leveza, mais perdem a voz profética, mais perdem a intimidade com Deus. Deus não te chamou para sobreviver emocionalmente. Ele te chamou para caminhar em verdade. E a verdade não é apenas o que você diz, é aquilo que o céu reconhece como alinhado à sua identidade espiritual. O desalinhamento é como um carro com as rodas fora do eixo. Pode até andar, mas desgasta tudo ao redor. Você se cansa mais, gasta mais energia e chega atrasado onde deveria chegar com paz. E o mais perigoso disso tudo é que o desalinhamento se torna normal com o tempo. Você se acostuma com o desconforto, se adapta ao vazio, finge que é apenas uma fase, mas o Espírito Santo não te deixa em paz porque ele não aceita viver em um templo em conflito com a vontade do Pai. Em 1 Reis 19, após Elias enfrentar os profetas de Baal e ver fogo do céu, ele entra numa caverna. Por fora, o ministério dele era vitorioso, mas por dentro, ele queria morrer. E é nesse ponto que Deus o encontra. E não fala com trovões nem terremotos. Fala com um sussurro suave, porque realinhamento não começa com gritos, começa com um toque interior. Talvez hoje você precise de silêncio. Precise parar de ouvir vozes de fora e começar a escutar o que já está gritando dentro de você há meses. Talvez esse desalinhamento seja Deus te chamando de volta, te dizendo que o que está em jogo não é seu sucesso, é sua sanidade espiritual, sua paz, sua conexão com Ele. Enquanto você continuar fingindo que está tudo certo, vai continuar travado, vai continuar rodando, vai continuar sentindo que algo está errado, mas sem coragem de mudar. Mas hoje pode ser o início de um novo alinhamento. Hoje você pode admitir: Senhor, eu estou fora do centro. Me reposiciona. Essa oração simples pode abrir uma nova temporada. Pode trazer de volta o som da paz, o fluir da presença, o brilho da fé. Porque quando você se alinha com Deus, até o que era pesado fica leve. O que era barulho vira direção. O que era dor vira combustível. E você volta a sentir que está exatamente onde deveria estar, no centro da vontade do Pai. Capítulo 8. A espera que está te transformando. A espera tem um som que poucos suportam, o som do silêncio de Deus. Você ora, jejua, busca, chora, e nada muda. As portas continuam fechadas, os céus continuam calados, as respostas continuam não vindo. E nesse cenário a dúvida entra. Será que Deus me abandonou? Será que eu errei? Será que estou sendo ignorado? Mas e se a espera for justamente o sinal de que Deus está te guiando? E se esse silêncio não for ausência, mas construção? E se o que parece atraso for na verdade preparação? A Bíblia está cheia de personagens que foram conduzidos por Deus em meio a longos períodos de espera. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. Moisés esperou 40 anos no deserto antes de libertar o povo. José passou 13 anos entre a promessa e o trono.
Davi foi ungido rei e esperou anos sendo perseguido antes de sentar no trono. Jesus, o próprio Filho de Deus, esperou 30 anos para começar seu ministério. A espera nunca foi perda de tempo, foi lapidação, foi transformação, foi ensino silencioso. Isaías 64:4 diz: Desde os tempos antigos não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para quem espera nele. Mesmo quando você não vê, ele está agindo. Mesmo quando tudo parece parado, algo está sendo movimentado no invisível. Mas o maior milagre da espera não é o que acontece do lado de fora. É o que muda dentro de você. A espera quebra a ansiedade, desmonta o orgulho, rompe a pressa, desconstrói a autossuficiência e te faz depender. Porque na espera, você percebe que não controla o tempo. E quando você não controla o tempo, aprende a confiar em quem domina o tempo. Muitas vezes você quer a bênção de Deus com o coração de quem não está pronto. Quer o trono com mentalidade de fuga. Quer a resposta sem passar pela transformação que ela exige. E por isso Deus freia, não por castigo, mas por zelo. Em Lamentações 3:25-26 está escrito: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse silêncio não é mudez divina. É um tipo de voz que só ouve quem amadureceu. É a voz que diz: Eu estou aqui. Continue firme. Eu não me esqueci. O problema é que, na espera, surgem atalhos, portas aparentemente mais fáceis, solucionadores rápidos que prometem aquilo que Deus ainda está lapidando em você. Mas toda bênção fora do tempo se torna peso. Toda conquista sem preparo se torna ruína. Todo resultado sem processo esmaga o que não foi fortalecido. A espera te ensina a discernir o que é real do que é só aparência. Te treina para ouvir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. Te fortalece para carregar o peso daquilo que está por vir. Muitas pessoas estão hoje vivendo consequências de não terem suportado esperar. Casaram antes da hora, entraram em negócios antes do preparo, assumiram ministérios sem base, tomaram decisões movidas pelo desespero e não pela direção, porque confundiram silêncio com ausência. E se esqueceram que Deus é especialista em trabalhar no invisível. Mas você ainda pode escolher esperar com entendimento. Esperar adorando, esperar confiando, esperar sabendo que enquanto você espera, Deus está moldando não apenas o cenário, mas a sua essência. A espera é um altar. É o lugar onde Deus queima o que é superficial e fortalece o que é eterno. E quando Ele disser, agora é o tempo, você vai entender que cada segundo fez sentido, porque a dor não foi em vão. O choro não foi desperdiçado. A demora não foi descuido, foi direção. Hoje talvez Deus não mude sua estação, mas Ele está mudando você na estação em que está. E esse é o maior milagre, porque quando o tempo certo chegar, você não será mais o mesmo. Estará pronto para viver aquilo que só um coração transformado pode carregar. Capítulo 9. O Espírito está te impedindo de forçar. Há momentos em que tudo parece certo. A porta está aberta, a oportunidade é boa, e os conselhos ao redor te impulsionam para avançar. Mas quanto mais você tenta andar, mais pesado fica. As coisas não fluem, as conexões não firmam, as respostas não se alinham. Você tenta, insiste, planeja, mas é como se algo invisível segurasse suas mãos. Você se sente travado, bloqueado, impedido e começa a pensar que está debaixo de ataque. Mas nem todo bloqueio é obra do inimigo. Nem toda trava é guerra espiritual. Há bloqueios que são obra direta do Espírito Santo. Ele te ama tanto que impede que você entre por caminhos onde você mesmo se destruiria, mesmo que esteja bem intencionado. Provérbios 16:9 declara: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você pode planejar tudo com perfeição, mas quem define a hora de andar é Deus. E quando Ele diz, ainda não,
Nenhum esforço humano fará funcionar o que está fora do tempo dele. O apóstolo Paulo viveu isso de forma clara. Em Atos 16, 6, 7 está escrito: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Paulo queria pregar, fazer a obra, algo nobre, mas mesmo em algo bom, o Espírito o impediu. Porque direção divina não depende da nossa lógica, depende da agenda de Deus. Esse impedir do Espírito é algo que poucos entendem. Você começa a achar que está errado, que está em pecado, que perdeu a sensibilidade. Mas a verdade é que Deus está te protegendo de você mesmo. Porque se Ele não freasse, você atropelaria o processo. Você se entregaria à ansiedade. Você forçaria conexões que só trariam dor. Você abriria mão de algo eterno por algo momentâneo. O Espírito Santo é o melhor guia, mas também é o melhor freio. Ele te conhece além do que você mostra. Ele sabe quando seu coração está empolgado demais para discernir. Ele percebe quando seu desejo está sufocando a sua sensibilidade. E ele interfere, trava, confunde os planos humanos para preservar o plano celestial. Muitos hoje estão lutando contra algo que Deus já disse. Não é para agora. E quanto mais forçam, mais se cansam. Mais se frustram. Mais se perdem. Não porque erraram o caminho, mas porque insistiram no tempo errado. Forçar portas é perigoso. O povo de Israel, quando perdeu a chance de entrar na terra prometida por incredulidade, tentou forçar a entrada depois. Mas Deus já havia dito que não seria com eles. E o resultado foi desastre. Números 14, 44, 45. Porque quando o Espírito diz não vá, até o que parece vitória vira queda. Você precisa aprender a perceber quando não é para insistir. Quando Deus está segurando a porta com as próprias mãos, e se Ele está impedindo, é por amor. Porque Ele já viu o fim desde o início e sabe o que esse caminho traria. E você não precisa experimentar a dor para entender que Ele tem razão. Você só precisa confiar. Confiança não é só caminhar quando tudo está claro. É também parar quando tudo está confuso. É obedecer quando tudo em você quer agir. É se aquietar quando tudo em você quer resolver. É dizer, sim, Senhor, eu não entendo, mas eu paro. O Espírito não é um vento que só empurra. Ele também é uma mão que segura. E se você está sendo impedido, antes de repreender, pergunte: Senhor, é o Senhor que está me travando? E se for Ele, agradeça, porque esse freio está te salvando. Às vezes, o milagre não é a porta que se abre, é a que Deus não deixa você forçar. O verdadeiro sinal de maturidade não é conquistar tudo, é discernir o tempo e o modo da vontade de Deus, e saber que, quando for para andar, Ele mesmo vai destravar, e tudo fluirá. Mas por agora, se o Espírito te impede, então descanse. Ele não está te punindo, está te protegendo. Ele não está contra você. Está a seu favor mesmo que você não perceba ainda. E essa é uma das provas mais lindas de que Deus está te guiando, mesmo que você esteja tentando ignorar. Capítulo 10. Quando o amor por algo esfria sem motivo. Você já amou tanto algo a ponto de planejar o futuro em torno daquilo? Já sonhou com intensidade, se dedicou com paixão, investiu tempo, orações, energia, acreditando que era o caminho certo. E de repente, sem aviso, esse amor simplesmente esfriou? Aquela carreira que antes te empolgava agora parece sem graça. Aquela amizade que fazia seu coração vibrar agora soa distante. Aquele projeto que te dava brilho nos olhos agora se tornou um fardo. Você até tenta reviver o entusiasmo, mas algo dentro de você já não se move mais da mesma forma. Esse vazio não tem explicação lógica. Você não sofreu uma decepção. Ninguém te traiu. Não houve nenhuma perda significativa. Apenas esfriou. E você se pergunta, será que sou inconstante? Será que estou fugindo do processo? Será que é só uma fase emocional? Mas, e se esse esfriamento for um sinal de Deus te redirecionando?
E se o Espírito Santo estiver silenciosamente afastando seu coração daquilo que parecia bom, mas que não carrega mais propósito? Filipenses 2:13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Se Deus é quem gera o querer, Ele também tem autoridade para retirar o querer. O que antes fazia sentido pode perder o brilho porque o tempo daquilo acabou e você só ainda não percebeu. Deus não guia apenas através de portas abertas ou sinais visíveis. Ele também nos guia esvaziando o desejo. Quando o Espírito Santo começa a tirar a paixão por algo, muitas vezes é porque ele está gerando espaço para algo novo nascer. E não há nada mais perigoso do que permanecer onde Deus já saiu. Insistir por apego, por vaidade ou por medo é atrasar o propósito. O profeta Elias, depois de um tempo glorioso de milagres e manifestações, se viu em uma caverna, exausto, emocionalmente esgotado. E ali, Deus não o confronta com gritos nem o empurra com trovões. Deus fala no silêncio, no sussurro, na brisa suave. E a primeira ordem dele é: levanta e vai para um novo caminho. O ciclo de Elias tinha mudado, e aquele esvaziamento não era fraqueza. Era um convite para o novo. Quantos estão hoje tentando ressuscitar sentimentos que Deus já sepultou? Tentando fazer durar o que era temporário? Tentando forçar entusiasmo em algo que já cumpriu seu papel? É preciso coragem para reconhecer: esse amor esfriou porque meu tempo nesse lugar, nessa ideia, nesse plano acabou. E mais ainda, é preciso fé para deixar ir, porque há uma diferença entre ser fiel e ser apegado. Fidelidade é permanecer no que Deus mandou. Apego é insistir no que Deus já retirou. E quando o amor esfria, o Espírito está dizendo: filho, o que te ligava a isso era eu. Agora estou puxando você para algo maior, mais alinhado com o tempo atual. Confie, mesmo sem entender. Muitos ficam presos emocionalmente a ministérios, relacionamentos, ambientes ou decisões passadas simplesmente por medo do novo. Mas quando Deus retira o calor do coração, Ele está aquecendo uma nova direção. E se você tentar reacender algo que o céu apagou, vai se ferir, vai se frustrar, vai se paralisar. O povo de Israel, em Êxodo 16, comia o maná diariamente. Mas o maná era fresco a cada manhã. Se tentassem guardar para o outro dia, apodrecia, porque o alimento de ontem não sustentava o tempo de hoje. Da mesma forma, o que alimentava sua paixão ontem pode não ser o que sustenta seu espírito agora. E tudo bem, você não está falhando, está sendo guiado. Esse esfriamento não é ausência de fé, é transição espiritual, é mudança de estação. O amor por algo está sendo apagado, para que o amor pelo propósito atual seja aceso. E se você aceitar esse redirecionamento, vai perceber que não perdeu nada. Apenas foi posicionado para o novo de Deus. Talvez você não saiba para onde ir agora, mas já entendeu de onde precisa sair. Isso é maturidade, é sensibilidade espiritual. E lembre-se, o mesmo Deus que tirou o desejo é o mesmo que vai acender um novo fogo no seu interior. Você só precisa confiar que Ele ainda está te guiando, mesmo quando te faz perder o gosto por aquilo que você mais amava. Capítulo 11. Visitas espirituais em horários incomuns. Você já acordou no meio da madrugada sem motivo algum? Sem dor, sem barulho, sem sonho perturbador. Apenas abriu os olhos e sentiu como se algo estivesse te chamando. Olhou o relógio. 3 da manhã. 4. 5. Tentou voltar a dormir, mas havia um peso no ar, uma inquietação, um chamado silencioso. Não é insônia, não é ansiedade, não é coincidência. Pode ser o céu te visitando. Muitos estão tão acostumados com a lógica humana que ignoram os momentos em que o Espírito Santo rompe a agenda do relógio para encontrar o nosso espírito. Ele não depende da sua rotina. Ele vem quando há brecha. E muitas vezes, a única hora em que ele encontra espaço em você é quando tudo ao redor silencia. A Bíblia está cheia de encontros sobrenaturais que ocorreram em horários improváveis. Samuel, ainda menino, ouviu a voz de Deus durante a noite.
3 vezes ele foi despertado, até entender que não era humano, era divino. 1 Samuel 3. Aquela voz o chamou no silêncio, não para assustá-lo, mas para despertá-lo para o propósito. Jacó, em Gênesis 32, ficou sozinho à noite e teve uma experiência que mudou seu destino. Um anjo o visitou. Eles lutaram até o amanhecer, e o que parecia apenas mais uma madrugada virou a virada da sua identidade. Jacó saiu mancando, mas com um novo nome, porque há noites que não são para dormir, são para ser marcado. Você pode estar desprezando essas horas como noites mal dormidas. Mas e se forem madrugadas santas? E se for Deus tentando ter uma conversa que o barulho do dia não permite? As visitas espirituais nem sempre vêm com visões. Às vezes é um peso de oração que surge do nada, uma urgência de interceder, uma lembrança repentina de alguém, um desejo intenso de abrir a Bíblia, ou um choro inexplicável. São sinais. Sinais de que o céu quer te alinhar, de que algo está sendo gerado no invisível e precisa da sua cooperação. O Espírito te acorda porque há algo em movimento, e você faz parte disso. Jesus mesmo se retirava para orar ainda escuro, Marcos 1,35. Não porque era hábito, mas porque era sensibilidade. Ele sabia que a madrugada é hora de revelações. É quando o mundo dorme e o céu sussurra. Algumas direções que você tanto pede não virão enquanto você estiver cercado de distrações. Vem quando você levanta da cama, dobra o joelho e diz: Senhor, estou aqui. Por que me chamaste? Essas visitas não têm hora marcada. Você pode ser acordado com um sonho vívido, que parece mais uma visão, ou simplesmente com uma frase no coração. Mas se você não responde, aquilo se cala. Não porque o Espírito desistiu, mas porque ele só permanece onde há entrega. Há pessoas que estão pedindo clareza, mas não estão dispostas a perder o sono. Querem ser guiadas, mas não aceitam ser despertadas. Querem ouvir a voz de Deus, mas ignoram os toques sutis, como se ele só pudesse falar nos cultos, nas pregações, nas músicas. Mas Deus quer te visitar no secreto, no escuro, na hora em que ninguém vê. Porque a intimidade mais profunda não acontece no palco, acontece no quarto. Você está atento? Quantas direções você já perdeu porque preferiu dormir mais 10 minutos? Quantos sinais foram abafados pelo celular ao lado da cama? Quantas lágrimas foram engolidas porque você não entendeu que era o céu quebrando o seu espírito para moldar seu coração? Não despreze as visitas espirituais em horários incomuns. Elas são o prenúncio de algo novo. Elas carregam instruções, desbloqueios, revelações. E muitas vezes são elas que evitam tragédias, que impedem quedas, que restauram o que está por um fio. O próprio Jesus, antes da cruz, buscou os discípulos de madrugada. Queria que eles vigiassem com ele por 1 hora, Mateus 26:40. Mas eles dormiram e perderam a chance de participar do momento mais íntimo da história da salvação. Você vai dormir ou vai vigiar? Se Deus está te acordando, responda. Se Ele está te chamando, levante. Não é loucura, é visitação. E quanto mais você responde, mais Ele volta. Porque quem valoriza o segredo do céu, recebe o céu em segredo. Capítulo 12. Percepção acelerada dos erros. Você já teve a sensação de que, de repente, começou a enxergar tudo o que estava errado em você e ao seu redor? Não é culpa, não é condenação, é discernimento. Quando Deus decide nos guiar de maneira mais intencional, Ele não começa revelando o destino final. Ele começa ajustando o que está desalinhado em nossa jornada. E muitas vezes, isso significa abrir os nossos olhos para tudo aquilo que antes passava despercebido. Coisas que antes pareciam pequenas, agora incomodam profundamente. Palavras que você falava sem pensar, agora soam erradas antes mesmo de saírem da sua boca. Atitudes que você tolerava em silêncio, agora gritam contra os seus princípios. Relacionamentos que você segurava por carência, agora revelam seus prejuízos. Tudo isso é sinal de que o Espírito Santo está te conduzindo para um novo nível de maturidade espiritual. E para te levar a lugares maiores, Ele precisa que você enxergue com clareza
o que ainda te prende em lugares pequenos. A palavra nos mostra que Isaías, antes de ser comissionado como profeta, passou por esse processo. No capítulo 6, ele tem uma visão gloriosa do trono de Deus. Mas não foi o trono que o paralisou. Foi a consciência do seu próprio pecado. Ele disse: "Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios." Isaías 6:5. A presença de Deus acende luzes onde antes havia sombras. E o que muitos chamam de culpa, na verdade, é uma percepção espiritual que prepara para uma limpeza, um envio, uma nova direção. Pedro, ao se encontrar com Jesus, após uma pesca milagrosa, teve uma reação inesperada. Ele não se empolgou com os peixes. Ele se prostrou e disse: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Lucas 5:8. A presença trouxe revelação, e a revelação trouxe arrependimento. Essa é a sequência natural de quem está sendo guiado por Deus. Quando você começa a perceber seus erros com mais rapidez, é porque Deus está lapidando a sua audição espiritual. Ele quer que você se torne responsivo, que não demore a obedecer, que não ignore os toques sutis do Espírito. Essa sensibilidade não vem da religião, vem do relacionamento. Quanto mais perto você anda dele, mais você ouve, mais você sente, mais você enxerga. E à medida que isso acontece, o erro não se torna menos grave, ele se torna mais claro. Porque quem está no escuro tropeça sem ver, mas quem está na luz tropeça por escolha. Talvez você esteja atravessando esse momento, começando a se questionar sobre coisas que antes pareciam normais, se afastando de práticas que antes você aceitava, sentindo-se inquieto com comportamentos que antes você justificava. Isso não é uma crise de identidade. Isso é um reposicionamento de identidade. O céu está te ajustando. O que você vai fazer com essa percepção? Você pode fugir dela, racionalizar, ignorar, relativizar. Ou você pode permitir que ela produza arrependimento, decisões e transformações. Você pode usar essa sensibilidade como um freio, como um alarme, como um convite à presença. Porque quando você responde ao toque do Espírito com humildade, ele te guia com mais firmeza. E aquilo que você não conseguia vencer sozinho, passa a ser vencido com poder de cima. A percepção acelerada dos erros é uma graça. Ela te livra de quedas maiores. Ela te protege de vergonhas públicas. Ela te prepara para responsabilidades que você ainda vai assumir. Quem ignora essa percepção, estagna. Quem ouve e muda, amadurece. O Espírito está te mostrando algo agora. Em que área você sente que precisa agir? Não resista, não adie, não se justifique, apenas responda. Porque quando você reconhece e corrige, você abre espaço para que Deus te mostre o próximo passo. E é exatamente isso que Ele quer fazer com você hoje. Capítulo 13. Pressa. Inexplicável em mudar. Há uma urgência que não vem da ansiedade, um impulso interno que te chama a mudar, mesmo quando tudo à sua volta parece estável. Uma vontade repentina de deixar o que é confortável, o que é previsível, o que já foi abrigo, mas agora parece não fazer mais sentido. Não é fuga, não é precipitação, é direção do céu. Quando o Espírito Santo começa a mover algo dentro de nós, ele acelera processos que estavam estagnados. E isso nem sempre acontece de forma lógica. É como se, de um dia para o outro, você se sentisse pressionado a dar passos que antes pareciam distantes. Aquilo que era tolerável, de repente, se torna insuportável. Aquilo que era prioridade, agora é peso. Na Bíblia, vemos exemplos como o de Abraão. Em Gênesis 12, Deus diz: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei." Não há muitas explicações, apenas um chamado, uma urgência, um tempo que havia chegado. O tipo de mover que não avisa com antecedência. Ele apenas chega. E se você estiver atento, saberá que é hora de ir. Muitos confundem essa urgência com inquietação emocional. Mas há uma diferença. A inquietação te empurra para o medo. A urgência do Espírito te atrai para o novo.
Mesmo que o novo seja desconhecido, mesmo que te custe desconstruções, mesmo que te coloque em rota de colisão com o que você sempre achou que era certo. Esse tipo de urgência espiritual costuma vir acompanhada de 3 elementos: desapego, clareza e coragem. Você começa a se desprender de pessoas, lugares e hábitos. Você ganha clareza sobre o que está te impedindo de crescer. E você é revestido de uma coragem que não vem de você, mas do céu. É exatamente nesse ponto que muitos recuam, porque mudar requer fé, requer renúncia, requer abrir mão de explicações humanas para seguir um comando divino. E se você insiste em racionalizar o que é espiritual, corre o risco de permanecer no lugar que Deus já deixou. O apóstolo Paulo viveu isso. Em Atos 20 ele diz: "Agora, impelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali." Ele não tinha garantias, não tinha mapas, não tinha controle, mas tinha uma urgência dentro dele que era mais forte que o medo. Essa urgência vinha de Deus. Talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Uma pressa que não se explica, um chamado que não tem lógica, um incômodo santo que te tira do lugar. E quanto mais você tenta adiar, mais a vida vai te apertando. Porque quando chega a hora de mudar, até o que era bênção começa a perder o sabor. Não ignore esse tempo. Não subestime esse impulso. Pode ser o céu te chamando para uma nova rota, para um novo ciclo, para uma colheita que só acontece depois do passo de fé. E se for Deus te guiando, você não vai precisar entender tudo agora. Você só precisa obedecer, porque o que vem depois da obediência sempre é maior do que aquilo que você deixou para trás. Capítulo 14. Tudo parece perfeito, mas você sente que está errado. Tem momentos em que tudo parece se encaixar perfeitamente aos olhos humanos. As portas se abriram, as oportunidades surgiram, as pessoas elogiam. Tudo parece indicar que você está no caminho certo. Mas dentro do seu espírito há um alerta, uma inquietação que você não consegue explicar, uma ausência de paz que grita mais alto que todas as confirmações externas. Esse é um dos sinais mais ignorados da condução de Deus. Quando a alma se apaixona por uma ideia, mas o espírito resiste silenciosamente. Quando o raciocínio diz sim, mas o coração que caminha com Deus sussurra: não é por aí. A Bíblia nos mostra que Saul, por fora, tinha tudo para ser rei. Era bonito, alto, admirado. As pessoas aplaudiam, mas por dentro era inseguro, ansioso e desconectado da direção divina. Foi escolhido pelos homens, mas nunca plenamente afirmado pelo céu. Isso nos ensina que nem tudo o que parece perfeito é abençoado. Nem toda construção humana tem alicerce espiritual. Quando você ignora o desconforto interno, acaba fazendo alianças com ambientes que te sufocam, assumindo responsabilidades que não foram dadas por Deus, aceitando caminhos que não foram revelados, apenas sugeridos. A presença de paz no espírito é um dos principais critérios de confirmação do céu. Paulo escreveu aos Colossenses: "Seja a paz de Cristo o juiz em seu coração." Colossenses 3,15. Ou seja, quando não há paz, não há permissão. Ainda que tudo pareça favorável, o céu pode estar dizendo: "Mas espere mais um pouco." Muitos se casaram sem paz, assinaram contratos sem paz, mudaram de cidade sem paz e depois colheram frutos amargos, porque decidiram com a lógica, mas desprezaram a direção do Espírito. Deus está te ensinando a viver além do visível, além do que é lógico, além do que é plausível aos olhos humanos. Ele quer te guiar por dentro, te dar uma sensibilidade tão afinada que você saberá discernir entre o que é certo e o que é certo para você. A inquietação pode ser livramento. O incômodo pode ser proteção. O vazio pode ser a voz do céu dizendo: "Eu tenho mais." Não venda sua paz por causa de um plano bem montado. Não sacrifique sua sensibilidade espiritual em troca de aceitação ou sucesso rápido. Porque o que Deus tem para você exige obediência total, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Se algo em você grita que está errado, pare, ore, espere.
Porque Deus prefere te fazer esperar do que te ver se perder num caminho que parece certo, mas termina em frustração. Confie nesse desconforto. Ele pode ser o sussurro do céu, tentando te salvar de um futuro que não carrega o selo de Deus. Capítulo 15. A resposta. Que você teme é justamente a que te liberta. Você já percebeu como muitas vezes oramos pedindo uma direção? Mas quando Deus responde, a resposta assusta. Queremos sinais, mas tememos as consequências do que eles exigem. Clamamos por libertação, mas resistimos quando ela vem em forma de renúncia. Desejamos ouvir a voz de Deus, mas queremos que ela diga exatamente o que já decidimos. A resposta que liberta nunca vem para massagear o ego. Ela vem para confrontar a alma, iluminar zonas de conforto, romper padrões e arrancar raízes que nos mantêm presos a prisões invisíveis. A maioria das pessoas não rejeita Deus por falta de fé, mas por medo do que a obediência vai custar. Seguir a direção de Deus quase sempre envolve perder algo para ganhar algo maior. Mas esse maior ainda está no escuro, e o que você precisa largar está bem visível. E é aí que a fé é testada. Abraão ouviu uma resposta assim em Gênesis 12. Deus disse: "Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei." Não era uma promessa com mapa, era uma convocação com renúncia, e Abraão obedeceu. Ele não teve garantia, teve uma palavra, e isso foi suficiente. Talvez a resposta que você teme seja o fim de um relacionamento que tem sufocado sua essência espiritual. Talvez seja a decisão de mudar de cidade, de ministério, de ciclo. Talvez seja pedir perdão, abrir mão de um sonho pessoal ou dizer não a uma proposta que parece perfeita, mas que tira sua paz. Talvez seja aceitar que o tempo de algo acabou, mesmo que ainda haja aplauso humano ao redor. E o medo que você sente não é por falta de fé. É o confronto entre a sua carne e o espírito. Jesus também viveu esse momento no Getsêmani. Em Lucas 22:42, ele ora: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." A resposta de Deus não retirou o cálice, mas libertou Jesus da hesitação. Às vezes o céu não muda a rota. Ele muda você para que você suporte o caminho. A resposta que você teme pode ser o início da versão mais liberta da sua caminhada. A maioria das pessoas vive esperando que Deus diga algo diferente só para que possam continuar onde estão. Mas Deus não negocia verdades para manter você confortável. Ele aponta para a verdade que liberta. João 8:32 diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade não te agrada, ela te acorda, ela te impulsiona, ela te obriga a decidir. Hoje, talvez você esteja diante de uma resposta divina que vem se repetindo em sinais, sentimentos, situações e até em pessoas ao seu redor. E lá no fundo, você já sabe o que precisa fazer. Só não teve coragem ainda. Essa palavra vem como confirmação. Deus está te guiando. E a resposta que você teme é exatamente a que vai quebrar cadeias, restaurar sua paz e te posicionar no centro da vontade dele. Não lute contra a resposta só porque ela exige renúncia. O que está em jogo não é apenas uma decisão, é o seu destino. A obediência pode te custar tudo o que você tem hoje, mas também é o único caminho para viver tudo o que Deus já preparou para você amanhã. Chegou a hora de parar de ignorar os sinais. O céu já falou. Agora é com você. Escolha obedecer. Escolha confiar. E prepare-se. A resposta que você teme é justamente a que vai te libertar. Obedeça, e o que estava travado vai destravar diante dos seus olhos.